Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. É nosso encontro de hoje. Nós vamos fazer uma revisão sobre leitura, interpretação de texto, no caso, os textos figurativos. E vamos disponibilizar para você as questões desta aula, para que você, de antemão, já consiga responder. Aqui você vai nos acompanhar para conferir as respostas. Nós não vamos te dar o tempo para que você responda a essas questões. Então, baixe o PDF, leia os exercícios, primeiro entenda a teoria e vamos trabalhar. É uma belíssima revisão sobre como se ler um texto. Vamos para a nossa aula e eu vou conduzir você para que você consiga interpretar melhor os textos figurativos. Te vejo aqui na aula. Um grande abraço. Para iniciarmos o estudo da leitura dos textos, nós precisamos conhecer qual o tipo de texto nós vamos estudar. Hoje nós comentaremos sobre os textos figurativos. E você deve ter lido anteriormente que há substantivos concretos e abstratos nos textos. Nós sabemos que os substantivos são considerados os núcleos dos sintagmas nominais. Sim, é a partir do substantivo que nós construímos nossas ideias. Para você ter uma noção, o substantivo concreto, aquele que não depende do ser para existir, ele possui existência autônoma. Nós vamos considerar que ele representa as figuras. E as figuras são basicamente apresentadas nas descrições e nas narrativas. Por isso é que os textos figurativos são construídos predominantemente, você escutou? Dominantemente, não totalmente, por meio de substantivos concretos, ou figuras, se assim você quiser chamá-los. Em contrapartida, também em um outro vídeo nós vamos comentar sobre os temáticos. Os textos temáticos são as dissertativas. Por quê? Ali a predominância vai ser dos substantivos abstratos, porque o substantivo abstrato seriam as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por isso é que o substantivo abstrato ele não possui existência autônoma. Por exemplo, o medo, a ganância, o ódio. Essas palavras são palavras abstratas, mas é lógico que elas também podem aparecer nos textos figurativos. Foi isso que nós discutimos, mas existe uma predominância. E agora vamos falar um pouco sobre isso. Leia comigo rapidamente aqui na tela como funciona uma proposta para um texto figurativo, para que você apresente uma ideia para o seu leitor com um texto figurativo. O texto figurativo, ele é predominantemente formado por substantivos, você se lembra? Concretos. Vamos ler. Para cortar cana, usava-se uma enorme quantidade de trabalhadores aparelhados com ferramentas acionadas pelas mãos. Hoje em dia, uma só colheitadeira mecânica, manobrada por uma só pessoa, corta o equivalente ao trabalho de 500 cortadores. Perfeito? O texto está claro. Nós não estamos dizendo que isso aqui é uma narrativa. Você percebeu? Isso aqui é um texto predominantemente dissertativo. Você está dizendo sobre como cortar a cana. Mas você percebeu o uso muito grande de o que? Substantivos, cana, trabalhadores, quem mais? Ferramentas, mãos, colheitadeira mecânica, enfim. Qual é o problema disso? Nenhum. Mas você se delongou para falar o que você iria falar. Porque se você usasse a outra proposta, que seria a proposta temática, que aí sim, o texto temático, você pode substituir as palavras para apresentar o seu argumento, mas as palavras poderiam ser abstratas. E o relato que você acabou de me traduzir sairia da seguinte maneira: a substituição do trabalho manual pela mecanização. Você percebeu? Você tirou aquelas situações, uma colheitadeira manual ou mecânica, etc., e você substitui. Olha que interessante. A substituição do trabalho manual pela mecanização aumentou enormemente a produtividade na colheita da cana. Perfeito. Você foi curto, foi
objetivo, claro, mas você usou uma proposta de texto temático. E o texto temático, de novo, a predominância dos substantivos abstratos. Por exemplo, substituição, que veio do verbo substituir. Mecanização, o mecânico, a colheitadeira mecânica, você pode substituir pela proposta da mecanização, que seria a ação de usar os mecanismos. Você entendeu? Essa é basicamente a proposta da diferença entre um texto temático e um texto figurativo. Mas agora nós vamos discutir, na prática, uma questão para que você entenda como isso pode ser trabalhado nas provas, nos exames ou na sua vida, para que você consiga entender melhor aquilo que você lê. Vamos dar uma olhada nos slides comigo e vamos discutir as questões. Vamos, pessoal, comigo aqui na tela, lermos uma proposta do Padre Antônio Vieira, que foi extraída do Sermão do Bom Ladrão. Era uma época em que a igreja possuía grande influência dentro da sociedade, e este sermão, pregado pela primeira vez na Igreja da Misericórdia de Lisboa, em 1655. Este sermão é considerado uma das melhores obras de Vieira. Tudo bem. Vamos ler o que é que aconteceu aqui. Navegava Alexandre, que seria Alexandre o Grande, o Conquistador, em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar as Índias. E, como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais uma armada, sois imperador? Agora, pessoal, como nós sabemos que o Padre Vieira sempre usava esse tipo de proposta, ele vai trazer para você a temática do sermão apresentado. Ele diz: assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Veja que belíssima obra para você aprender língua portuguesa. Fica a dica, leia os sermões de Padre Vieira para aprender a escrever melhor. Aqui podemos comentar algumas partes gramaticais. No final, quando ele diz o roubar muito é grandeza e o roubar pouco é culpa, ele coloca 2 pontos. Por quê? Ele vai explicar o que é isso, o que é roubar pouco e o que é roubar muito. E ele faz isso com a classe. Ninguém faz igual, não é? O roubar pouco faz os Alexandres e ele usa um ponto e vírgula. Por quê? Depois ele faz uma elipse. O roubar com muito, ele tira o verbo. Veja que questão perfeita. A vírgula que foi usada justamente para não precisar fazer repetições desnecessárias dentro dos textos. Você pode fazer isso também. Quer dizer, vamos de novo, o que ele disse? O roubar com pouco poder faz os piratas. Ponto e vírgula. O roubar com muito, vírgula, os Alexandres. E o ponto final. Era só uma dica para você que é estudante começar a perceber que existe sim boas cópias para que nós possamos nos basear. Mas a aula aqui é focada para interpretarmos. Vamos olhar o que é que nós precisamos fazer aqui. Você vai copiar o período do texto que melhor traduz a visão de mundo do enunciador. Isso é muito importante para o aluno que lê. Por quê? Todo mundo tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo pode ser otimista ou pessimista. E na maioria das vezes é otimista. E aqui eu gostaria que você reconhecesse. Como nós já te informamos, nós já vamos conferir as respostas. E a resposta é muito simples. Esta parte. O roubar pouco é culpa, o roubar muita grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Perfeito. Isso é a visão de mundo dele. O que ele quis dizer? Todo mundo rouba, de maneiras diferentes. Agora, justifique sua escolha. É isso que você precisa agora se testar. Esse trecho é temático ou ele é figurativo? Você falou que é com as palavras de sentido abstrato,
são as que traduzem de maneira explícita as visões do mundo, o período foi escolhido por ser temático, isto é, porque explicita a opinião do enunciador por meio de conceitos abstratos. Foi isso que nós te falamos. Ele usou palavras abstratas para poder contar novamente uma proposta que anteriormente, você percebeu, o texto estava narrativo. Ele muda, no final, ele transforma o texto em texto figurativo para temático. E no final, o texto ficou um texto temático e de grande importância para o aluno perceber, porque não é uma predominância de um só tipo. E é isso. Aqui você diz o seguinte: o restante do texto é figurativo. Sua função é preparar o terreno para uma conclusão em que o enunciador condena de maneira aberta os grandes ladrões do mundo. Foi isso que o Vieira fez. Ele te contou uma história por uma narrativa e, no final, ele foi e te mostrou com clareza a visão de mundo dele, que nós chamamos de tese, defesa de uma ideia, para que a proposta fosse muito bem esclarecida. Eu espero que pela primeira parte deste vídeo, que ele vai ficando por aqui, você tenha entendido. No próximo, nós faremos mais exercícios para forçar ainda mais o seu aprendizado. Então, aguarde e já clique no próximo vídeo para você continuar comigo estudando sobre esses problemas. Um grande abraço, pessoal! Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!